Existe uma frase que eu escuto há muitos anos, e ela sempre aparece em reuniões com ONGs, conversas com gestores públicos, entrevistas e até mesmo em profissionais da área. Já castramos centenas de animais e o problema continua igual. E toda vez que eu escuto isso, surge a mesma pergunta: será que o problema está realmente na castração? Ou será que estamos analisando os resultados de forma errada? Porque existe um erro de interpretação extremamente comum quando falamos sobre controle populacional de cães e gatos. Esse erro faz muitas pessoas concluírem que a castração não funciona e não vai funcionar, quando na verdade o problema pode estar em outro lugar. Então a ideia é conversar hoje sobre esse assunto. E aí vamos imaginar uma seguinte situação: uma ONG realiza 300 castrações, outra realiza 500. Um município anuncia que fez 1000 castrações durante o ano. Todos batem palma, comemoram. Realmente existe motivo para comemorar? Cada cirurgia sempre vai representar um animal atendido, representa uma ninhada futura que deixa de existir e sofrer inúmeros maus tratos, representa sofrimento evitado, representa um esforço enorme de equipes, voluntários e profissionais. Mas agora eu faço uma pergunta simples. Essas 1000 castrações tão valorizadas representam quanto real da população total de animais em situação reprodutiva? Perceba que a maioria das pessoas olha apenas para o número absoluto, 1000 castrações. 1000 parece muito, 500 parece muito, 200 também parece muito. Mas muito em relação a o quê? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. Vamos lá. Outro exemplo. Imagina uma cidade com 10.000 cães. Se forem realizadas 1000 castrações por ano, o trabalho foi importante? Claro que foi. Mas agora vamos olhar para os números. 1000 animais representam apenas 10% dessa população. Se novos animais continuam nascendo, se animais continuam sendo abandonados, se existe reposição constante da população, o efeito visual nas ruas pode praticamente ser imperceptível. Então surge uma conclusão eternamente equivocada: a castração não resolveu nada. Mas será que ela realmente não resolveu? Ou será que a quantidade aplicada foi insuficiente para produzir uma mudança perceptível, visível no dia a dia? São coisas completamente diferentes. Vamos sair para um exemplo assim, bem caseiro. Imagina uma caixa d'água furada. A água entra por uma mangueira e sai por vários buraquinhos, vários vazamentos. Se você colocar um copo de água por dia dentro dessa caixa d'água, você está colocando água? Sim, com certeza você está colocando água. Mas essa água vai ser suficiente para encher? Provavelmente não. Ninguém diria que a água não funciona. O problema é que a quantidade colocada é menor do que a necessidade do sistema que está cheio de vazamento. Com populações animais acontece algo muito parecido. Não basta simplesmente agir. É preciso agir em uma escala capaz de alterar a dinâmica populacional. Muitas vezes, os programas são avaliados apenas pelo número de cirurgia realizada, mas esse dado isolado pode enganar, porque ele não responde perguntas fundamentais, que são: quantos animais existem naquela região? Qual é a taxa de reprodução? Qual é a taxa de abandono? Qual é a velocidade de renovação daquela população? Sem essas respostas, analisar apenas o número de castrações é como avaliar a eficiência de um tratamento sem conhecer a doença. Falta contexto, e sem contexto os números perdem totalmente significado. E por que isso é importante? Quando um programa é considerado fracassado de forma injusta, algo perigoso acontece. As pessoas começam a procurar soluções milagrosas, soluções rápidas, soluções emocionais, soluções que parecem resolver o problema imediatamente. E é exatamente nesse momento que surgem propostas que muitas vezes ignoram a ciência e a experiência acumulada em várias partes do mundo. Por isso, é tão importante compreender corretamente os resultados. Antes de afirmar a castração não funciona, a gente precisa saber se ela foi bem aplicada em quantidade suficiente para produzir o resultado esperado. A partir de agora, toda vez que você ouvir alguém dizer já foram feitas muitas castrações, faça uma pergunta simples: muitas em relação a quê? Qual o tamanho da população, qual era o objetivo, qual era a cobertura alcançada, qual a taxa de reprodução da população-alvo.
perceba, né, como a conversa muda completamente o sentido. A gente sai da emoção, sai das impressões e começa a discutir números, planejando e criando estratégias específicas. No mundo inteiro se fala sobre taxas de diminuição de população, controle populacional, quando você alcança pelo menos 70% daquela população. Esse é um número mundial, não é um número nosso, mas ele existe e está aí para ser comparado. Então, se serve de exemplo, vamos falar de 70%, e aí os 70% daqueles 10 mil animais seriam 7 mil, não 1.000. Bom, então a principal mensagem desse vídeo é simples. O número de castrações sozinho não nos diz se o programa está funcionando ou não. Para avaliar resultados, a gente precisa entender o tamanho da população que estamos tentando controlar. A gente precisa analisar a escala, precisa analisar a cobertura, e isso nos leva à pergunta mais importante de toda essa discussão. Existe uma quantidade mínima de animais que precisa ser esterilizada para uma população realmente comece a diminuir? Essa é a pergunta que a gente vai explorar no próximo vídeo e a resposta pode surpreender muita gente. Eu já dei um bisuzinho falando dos 70%, mas é um assunto que a gente tem que discutir muito, tem que apresentar muito para as pessoas começarem a entender como isso é importante. Meu nome é Walter Figueira, acompanhe a gente aqui no YouTube, vamos continuar discutindo esse assunto e tentar achar soluções realmente viáveis para o problema de abandono de animais.